Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus antes de darmos início, mais um culto, e que possamos, em espírito e verdade, adorar o santo nome do nosso Deus. Senhor, receba, Pai, as nossas vidas, receba o culto que prestamos a Ti, Pai, porque só o Senhor é santo, digno de todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Que os nossos olhos, Pai, nessa noite estejam no Senhor, Pai, quem o Senhor é, e que o Senhor venha olhar para nós, Pai, nessa noite, como filhos amados, e que sejamos, Pai, edificados em tudo que fizermos aqui nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero te ver.
meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez diante de Deus, no seu trono de glória, em espírito e em verdade, para poder adorá-lo e assim dedicar nossa vida a Deus e poder ser participantes também da sua natureza e de sua glória. Deus seja glorificado e que o nosso coração seja todo ele dedicado a Deus para adorar. Nós vamos ler na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, do capítulo 10, do versículo 34 ao 39. Nós temos estudado ou refletido nesse capítulo 11 de Mateus, e ele nos fala dos muitos desafios que temos para seguir a Jesus. E aqui nós vamos encontrar o desafio relativo à família e o desafio relativo ao nosso próprio eu, no sentido de que temos uma cruz para levar cada dia. E isso tudo vai nos caracterizar como verdadeiros seguidores de Jesus. Então ouçamos a palavra do Senhor. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então que Deus faça com que a sua palavra fique impregnada em nossa mente, em nosso coração, e o Espírito Santo nos dê o entendimento que dela precisamos, e assim possamos ser dignos do Senhor Jesus, e Ele assim nos abençoe. Vamos continuar de todo o coração, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Ruge forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na morte estou firmado, e celestes bênçãos irei
olhando para Cristo na rocha, né, que é inabalável. Vamos continuar louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Assim como filhos viemos buscar, em tua presença a vida encontrar. Que o nosso clamor toque o teu coração. Encontremos a transformação. Clamamos, vem Santo Espírito, vem com poder, vem habita entre nós, faz o teu reino crescer. Como filhos viemos buscar, em tua presença a vida encontrar. Que o nosso clamor toque o teu coração. Vem
palavra nos diz: se pedirmos pão, pedra não nos darás. Pai, nós viemos buscar, tua palavra nos diz: se pedirmos pão, pedra não nos darás. Pai, nós viemos buscar. Vem, Santo Espírito, vem com poder, vem habita entre nós, faz o teu reino crescer. Vem nos reger, completar nossa vida, vem nos encher outra vez. Pai, esse é o nosso clamor. Fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha nos constranger aquilo que o Senhor, Pai, quer nos transformar conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Que nessa noite nós tenhamos, a convicção de que somos filhos do Senhor e que saiamos daqui, Pai, mais cheios do Teu Santo Espírito e que possamos, Pai, cumprir o Teu chamado, Pai, de ser discípulos e de fazer discípulos, Pai. Usa o Teu servo nessa noite, capacita-o e que ele venha falar da Tua boca, Pai, para nós, e não apenas da boca dele, Senhor. No nome de Jesus nós clamamos. Amém. Eu quero convidar as crianças para virem à frente. Nós vamos orar e as crianças irão para o culto infantil. Vamos então orar, vamos agradecer a Deus pela vida destas crianças, que o amor do nosso Pai esteja derramado em seus coraçõezinhos e que o Espírito Santo conduza cada uma delas no entendimento, segundo a capacidade de cada uma, para conhecer a Jesus como Salvador e Senhor, e que possam crescer em estatura, sabedoria e graça para com Deus e as pessoas à sua volta. Olha, Deus. Pai eterno, eu louvo, eu adoro, pois o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos aqui, Pai, pela fé, em Tua presença, em espírito e verdade, para celebrar o Teu nome. E agora, Pai, agradeço a Ti pela vida destas crianças, que em nome de Jesus o Senhor as abençoe, e que elas possam, pelo Espírito Santo, guiando a vida delas, ter a compreensão do Teu amor e da salvação em Jesus. Que elas cresçam em estatura, sabedoria e graça para construir as pessoas à sua volta. Abençoa o culto infantil desta noite. Abençoa a Tua palavra que vai trazer o coração delas e a nosso coração também em Ti. Usa o Teu servo, usa as professoras que vão estar com eles. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, é pela fé que nós estamos aqui na presença de Deus. É pela fé, porque nós não o podemos ver com os nossos olhos físicos. É pela fé, porque nós
não temos como compreender a gloriosa majestade de Deus, do Deus infinito, do Deus eterno. Mas pela fé entendemos que Deus nos ama, que Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar, e que é por meio de Jesus que podemos desfrutar de comunhão com Ele, de poder estar na sua presença, de poder adorá-lo e poder servi-lo pela fé. E toda e qualquer tentativa da nossa parte em querer visualizar a pessoa de Deus não nos vai permitir assim mesmo vê-lo, a não ser poder crer nele e pelos olhos da fé saber que ele é Deus presente na nossa vida, embora seja imensuravelmente e infinitamente grande a sua pessoa. Mas pela fé, Deus nos tem dado esse privilégio, essa bênção de termos sido criados por Ele e termos sido salvos por Ele por meio de Cristo, e nos deu o Espírito Santo para nos ajudar nessa vida de comunhão com Cristo e de vida com Ele. Então louvado seja o nosso Deus. Disse antes da leitura da palavra que nós temos grandes desafios para podermos seguir a Cristo. E o Senhor Jesus disse que isso está representado através de uma porta estreita e de um caminho estreito. Ele disse que apertada é a porta, estreito o caminho, conduz à vida. E são poucos os que entram por esta porta e conseguem andar por esse caminho, porque é pela fé, não é por vista ou por ver, não é pela evidência de milagres ou dos poderosos feitos de Deus, mas pela fé. Quando podemos desfrutar por meio de Jesus em espírito e verdade da sua comunhão. E o grande erro das pessoas é mistificar tanto essa relação com Deus que perdem o sentido da fé, que é a plena consciência e convicção da verdade de Deus pela sua revelação na pessoa de Jesus Cristo e das Sagradas Escrituras que é a Bíblia. Então, pela fé, com a graça e com a misericórdia de Deus, estamos aqui e vamos enfrentar os desafios que temos para seguirmos a Jesus. E o interessante é que quando nós pensamos na porta estreita, ela é uma porta do formato de cada um. Ou seja, só pode passar por esta porta você sem o seu ego, sem o seu individualismo, egocentrismo, sem a bagagem do pecado. Só pode passar você para que do outro lado, no caminho estreito, ou seja, do outro lado com Cristo, você seja revestido ou revestida de uma nova vida, que Jesus chamou de nova criação ou novo nascimento. Você se despoja de todo o seu eu, você se despoja de todos os cuidados desta vida, do pecado, deste mundo, das tentações de Satanás, para poder receber e viver uma nova vida. E é pela fé que você recebe em Cristo essa nova vida, e é pela fé que você se reveste dela, e é pela fé que você a incorpora
à medida que você se desprende do seu eu, deste mundo, da soberba da vida, e se torna vitorioso, vitoriosa contra Satanás. Então, pela fé, você é mais do que vencedor. A palavra de Deus nos diz isso por meio do apóstolo João, sua primeira carta. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta fé é exatamente a nossa crença em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. É a nossa reconciliação com Deus por meio da nossa fé em Cristo para essa nova vida que recebemos. Então, uma porta estreita, um caminho estreito, um caminho marcado de provas desta fé, um caminho marcado de provas do amor e da determinação que somente a fé pode nos manter de pé e no caminho para andar na direção de Deus, na direção da vida eterna e uma vida gloriosa que já recebemos de Cristo, deveremos de ter com Cristo. O Senhor Jesus, aqui no texto que a gente leu, ele procurou alertar-nos de que as grandes dificuldades, ou as maiores dificuldades que poderíamos ter, elas estão relacionadas com duas coisas muito íntimas de cada um de nós. A primeira é a questão de família, a segunda é a questão do nosso eu. Porque dentro da família nós recebemos todo um direcionamento, não somente de educação secular, mas de educação espiritual também. E quanto a essa questão da educação espiritual, ela pode ser certa ou pode ser errada. E mesmo quando ela está dentro de um contexto de verdade, que seria o Evangelho de Cristo, poderia também estar totalmente dissociado da verdade, enquanto verdadeiro encontro com Deus, novo nascimento. Quando Jesus teve um diálogo com Nicodemos, um dos príncipes e principais doutores da lei e membro do Sinédrio, Tribunal Religioso de Justiça em Israel, um homem que era autoconhecedor das Escrituras, Jesus disse para ele: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas como é que é isso? Como é que um homem velho, ou um homem adulto como eu, pode voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Olha, você é um doutor na lei e ainda não sabe da verdade, ou seja, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espiritual. Ou seja, eu estou te falando de coisas espirituais, eu não estou te falando de coisas físicas e terrenas. E você não sabe disso. Então, se eu falo para você de coisas terrenas e espirituais, ou de terrenas, você não compreende, e se eu for falar para você de coisas espirituais mais elevadas? Muito menos ainda você vai entender. Então, não é apenas o conhecimento da verdade pelo conhecimento, mas é o conhecimento da verdade para a vivência da verdade, a vivência de uma nova vida, não como mero preposto moral, mas como fruto de vida ou de comunhão com Deus pela fé, até que um dia esta fé se torne realidade de glória, face a face com Cristo no reino celestial. Porque agora nós andamos pela fé, mas um dia nós o veremos face a face. Então seremos conhecidos, então conheceremos como somos conhecidos. E até então nós não sabemos ao todo como haveremos de ser, mas nós sabemos que quando Cristo voltar, nós seremos totalmente parecidos com Ele, nós o veremos face a face.
Ou seja, nós o veremos no mesmo nível de santidade, de justiça, no mesmo nível da semelhança e da imagem de Deus, como Ele mesmo é Deus, com todos os atributos morais que Ele possui, e com tudo aquilo que internamente, como sentimentos e virtudes da alma, nós devemos possuir. Ele continuará sendo Deus homem, e nós seremos homens perfeitos, na medida da perfeição dele como homem, embora seja Deus. Então nós temos aqui algumas dificuldades a refletir sobre elas. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer guerra. Porque eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. O que é que Jesus está querendo dizer isso? Será que deliberadamente ele queria trazer um problema social para cada um de nós? Não, de forma alguma. O que Jesus está querendo dizer é que a intolerância à nossa fé iria suscitar essa guerra dentro da família. Um pai que não aceita a fé evangélica, a fé salvadora em Cristo de seu filho, ou um filho que não aceita essa fé evangélica e salvadora em Cristo de seu pai, e assim, como incrédulo, seja o pai ou seja o filho, seja a filha ou seja a mãe, seja a sogra ou seja a nora, falando aqui de alguns relacionamentos de família, aquela parte incrédula, ela promove perseguição e hostilidade, e muitas vezes a rejeição por completo. Eu já ouvi testemunhos de que uma mãe, ou mães já disseram, ou pais já disseram: eu prefiro ver o meu filho ou minha filha mortos do que seguindo esta fé. Tal é a animosidade contra a disposição de crer e de seguir a Cristo, de seu familiar que compreendeu o amor de Deus, reconheceu seus pecados e entendeu que precisa ou precisava de arrependimento e de recebimento de Cristo como Salvador e Senhor. Então o Senhor Jesus, ele disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Então, irmãos, eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte: que seguir a Cristo e viver para o reino de Deus é uma decisão de fé e de uma nova vida segundo o poder de Deus e a fidelidade que devemos a Ele. Viver para Cristo e para o reino de Deus é uma decisão de fé. E esta fé é uma dádiva de Deus a cada um que crê. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom ou dádiva de Deus. Não é proveniente das suas boas obras. Porque senão Cristo não precisaria ter vindo e morrido por meio de nós. Quanto às boas obras, este já é o propósito de Deus desde o princípio, quando Ele nos criou. Ele preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então, uma vida de fé, uma decisão firme e inabalável de receber a Cristo e de segui-lo, porque Ele veio ao nosso encontro. E eu duvido muito de que alguém que tenha tido este encontro real e verdadeiro possa desistir dele.
Porque, embora nós não possamos ver a Deus com os olhos físicos que temos, nós podemos perceber a Deus com os olhos da fé. E não há necessidade alguma de comprovação da existência de Deus para nós, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível, a expressa imagem do seu ser. E nós sabemos e conhecemos que Jesus, ele foi uma pessoa real na história. Embora sendo Deus, ele foi um homem como qualquer um de nós. Ou seja, um homem como nós, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. A sua concepção e a sua geração é totalmente diferente de cada um de nós. Nós viemos do amor e união de um pai e de uma mãe. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que, ao mesmo tempo que ele é gerado pelo Espírito Santo, ele está se encarnando. Deus eterno, na pessoa de Jesus, está se encarnando para se tornar um homem como nós, para ser nosso Salvador e Senhor. Na verdade, ele já é o Senhor, porque ele é Deus eternamente bendito, mas ele se torna um ser humano como nós para ser o nosso Salvador, para nos livrar da escravidão do pecado e da condenação do inferno, para desfazer da vida de qualquer um de nós, crentes dele, toda a obra do diabo. Ele tira o nosso pecado e desfaz toda a obra do diabo. Essa é a mensagem de João na sua primeira carta. Uma vitória que temos pela fé. Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o Senhor Jesus, ele nos tem dado uma vida de fé perseverante. E por isso ele também pode dizer a nós, da seguinte forma: aquele que perseverar até o fim desse salvo. Em outras palavras, não há salvação para quem não persevera em Cristo. E perseverar em Cristo é uma bênção de Deus que Ele nos concede numa decisão firme e inabalável de seguir a Cristo, de andar com Cristo, de viver para Cristo, mesmo que para isso tenhamos que perder a nossa vida física. Tanto que no final aqui do texto, no verso 39 do texto lido, porque o capítulo 10 ele vai até o verso 42, Jesus disse o seguinte: quem acha a sua vida perde, quem perde a sua vida por amor de mim, acha. O que Deus quer dizer com isso? Se você quiser preservar a sua vida física e terrena, negando a sua decisão de ser meu seguidor, negando a sua fé em mim, você poderá preservar a sua vida terrena, mas você terá perdido a grande bênção da vida eterna. A vida que com Cristo ela vai ser também imensurável, infinita, porque é vida eterna, que é dádiva dele a todo mundo que crê. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê está condenado. Essa é a mensagem do Senhor para nós em relação à sua salvação, em relação ao Evangelho. Então, nós devemos sermos firmes e inabaláveis na nossa decisão de seguir a Cristo, viver pela fé. E naqueles dias difíceis, de vazio interior, naqueles dias difíceis em que a sua mente divaga entre o que é certo e errado, entre a verdade de Deus e a descrença nele, você precisa assumir uma posição de fé, fé em Cristo, fé nas Escrituras Sagradas, e permanecer firme no seu propósito de andar com Deus e de viver para a glória dele. E assim você vai perseverar, você vai ser firme e constante, abundante na obra de Deus. Irmãos, nós seguimos a Jesus exatamente porque cremos nele.
E por sabermos que Ele é o nosso Senhor, porque Ele é Deus, e é o nosso Salvador, porque Ele tomou a forma humana para poder receber o castigo do pecado em nosso lugar. E no seu corpo, então, desfazer o pecado pela morte, mas também desfazer o poder da morte ressuscitando. Então, pela morte de Cristo, Ele desfaz o poder do pecado para todo aquele que nele crê, porque Ele recebe em si mesmo a penalidade do pecado, a morte. Mas, ao terceiro dia, Ele destrói o poder da morte pela ressurreição. E nada melhor do que ter Cristo em nossa vida, porque somos perdoados dos nossos pecados e, pela fé, já ressuscitamos espiritualmente para uma nova vida, que é o novo nascimento, a nova criação de Deus. E vivemos na esperança e na certeza desta vida eterna que é gloriosa ao nos encontrar com Ele para a eternidade. Ela já é uma realidade na vida do crente. Então, irmãos e irmãs, cremos em Jesus, sabemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador pessoal, por isso nós o seguimos. Jesus ele fala assim de uma maneira tão pessoal, que ele diz assim: as minhas ovelhas, elas me conhecem, e porque elas me conhecem, elas me seguem. Eu vou adiante delas, e elas me seguem. Elas não se desviarão por seguir a um estranho, ou uma mera religiosidade, né? Uma igreja, ou seita, ou um líder humano. Elas não vão se desviar para fazer isso, porque elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu as guio, elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e elas não vão perecer, porque o Pai que nos deu é maior do que todos, e eu e o Pai somos um. Então nós somos guardados pelo próprio Jesus. Minha perseverança, sua perseverança é o cuidado de Jesus conosco como nosso pastor dos céus. E a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são as orientações seguras que temos para permanecermos firmes na fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós conhecemos a Cristo, como Ele mesmo disse. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos e irmãs, seguir a Cristo tem que ser uma questão mais do que questão religiosa ou de família. É uma questão de reconciliação com Deus e a restauração da nossa imagem e semelhança que temos dele. A imagem e semelhança de Deus, ou seja, sermos parecidos com Deus em seu caráter, santo, justo, amoroso, perfeito, em todas essas virtudes, é restaurado na pessoa de Cristo. É restaurado na reconciliação. Reconciliação do quê? Somos perdoados e restaurados a uma nova vida de comunhão com Deus por meio de Cristo. E Deus, irmãos, Ele está acessível a cada um crente, a cada um que o busca em Cristo, a cada um que se dispõe a seguir a Cristo e viver para o seu reino glorioso e eterno. Mas Deus não pode ser achado pelo incrédulo. Deus não pode ser achado para o pecador que não se arrepende, ou para o pecador que vive no pecado e encobre o seu pecado, ou que não se dispõe a santificar a sua vida a Deus para se consagrar a Ele, para pertencer a Ele, ou seja, viver para o reino de Deus e a sua justiça,
estilo de vida, como a cultura de uma nova vida com Deus. Então a reconciliação é um elemento essencial e primordial na nossa vida, que a palavra de Deus também chama de justificação pela fé. Ou seja, Deus nos declara perdoados ou justificados pela fé por meio de Cristo, para que por Ele possamos viver uma vida de comunhão íntima com Ele. Irmãos, para a gente poder permanecer numa vida digna de Cristo, o que ele diz? Olha, se você amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você não tomar a sua cruz e não me seguir, você não é digno de mim. Não ser digno de Jesus é não ser digno também do reino dos céus. É não ser digno de ser chamado filho ou filha de Deus. É não ser digno ou digno de desfrutar da salvação. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, e sem Ele ninguém pode ir ao Pai Celestial. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de fé em Cristo. Ele não vai dar, mas nós precisamos desenvolvê-la, crescer na fé. Como vamos crescer na fé? Sozinhos não, é juntos, como igreja. Juntos, no exercício dos dons espirituais, ou seja, todos nós trabalhando uns pelos outros e para o reino dos céus. Ou seja, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, à estatura completa dele. Ou seja, até que todos nos tornemos semelhantes a Cristo na sua inteireza de glória. E juntos edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não vamos chegar no céu sozinhos, isoladamente. Nós vamos chegar no céu como povo de Deus, igreja de Cristo. Então, devemos viver uma vida digna de Cristo. Ou seja, precisamos ser dignos dele. Ou seja, homens e mulheres, pecadores indignos, se tornando dignos de Cristo pela fé. Se tornando dignos pela nova vida que recebemos dele, pela firmeza de nossa decisão em segui-lo, e que nós não vamos negar essa fé, não vamos retroceder dela, mesmo que haja conflito familiar em relação a isso. Porque para mim o viver é Cristo. Para você o viver deve ser Cristo. E devemos trazer em nossa vida as marcas do nosso relacionamento com Cristo. Então nós vamos permanecer firmes em nossa decisão de seguir a Cristo diante da oposição de família. Isso vai nos tornar uma pessoa digna de Cristo. Não significa que vamos odiar a nossa família, não significa que vamos desprezar a nossa família, não significa que vamos deixar de servir a nossa família ou de ser bênção para a nossa família. Significa que Cristo é mais precioso do que qualquer relacionamento familiar, e que a minha família precisa entender que o meu amor a Cristo sempre me colocará num amor dedicado a eles, mesmo que não me amem, mesmo que me persigam, mesmo que me levem para a prisão e morte. Amarei a minha família não mais do que a Jesus. Terei respeito pelos meus pais, não mais do que terei pelo Senhor Jesus. E pode ter certeza que todo respeito que eu terei pela minha família, todo o amor que eu terei pela minha família, em função da vida de Cristo em mim, será de uma forma santa, perfeita,
conforme a vontade de Deus. E assim, eu vou ser bênção para a minha família, mesmo que haja conflitos. Mas eu preciso ter uma decisão firme e inabalável de seguir a Cristo e não colocar isso em risco, porque a minha família incrédula não aceita a minha fé. E a nossa persistência em Cristo que vai nos trazer a vitória. Então, nós devemos amar a Cristo acima da própria família, amar a Cristo mais do que a pai e mãe, amar a Cristo mais do que o filho ou a filha, mais do que irmão ou irmã, amar a Cristo mais do que sogro ou sogra, nora ou genro, netos. Ou seja, Cristo deve ser o primeiro no meu amor. Ou seja, deverei amar a Cristo acima de todos os meus relacionamentos e de todas as coisas. Porque tudo é dele, e tudo é para a glória dele, e eu sou dele, e vivo para a glória dele. Lembrem-se disso. Somos todos criaturas, ou estamos todos diante da criação de Deus. E Ele é Deus. Se algum dia alguém tentar olhar para o céu e brigar com Deus e quiser atirar-lhe uma pedra, pode ter certeza que essa pedra voltará e pode cair em sua cabeça. Porque é insano querer lutar contra Deus. Quando o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, antes de ter um encontro com Cristo, aliás, no seu encontro com Cristo, Cristo falou o que para ele? Dura coisa é para você lutar contra os aguilhões. Jesus usa uma figura de linguagem, uma comparação, né? Muitos hoje talvez nem conheçam isso, né? O carro de bois, né? Vou pensando no carro de bois. Nós temos um carreiro, que é o que está conduzindo o carro. Ele tem uma vara comprida chamada guilhada, nela tem uma ponta, né, de um prego ali, né, um ferro pontiagudo. E ele então, para poder fazer com que os bois andem em sincronismo, façam os mesmos movimentos que ele deseja, andem pela sua direção, ele então vai ter que dar uma fincada no traseiro de um deles, né, ou dos dois. E dura coisa para o boi resistir a isso, né? Ele vem fazer exatamente o que deve ser feito. Além do mais, existe um candeeiro, né? Uma pessoa que vai à frente para poder, chamando por eles, para poder tomar o caminho que tem tomar. Então, nós temos o Espírito Santo para fazer esse papel de candeeiro na nossa vida. E Jesus está lá também tomando conta de cada um de nós. Então, dura coisa para você lutar contra Deus. Quem vai perder essa batalha? Pode ter certeza que não vai ser Deus. Quando a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, Jacó aprendeu a mais importante lição da sua vida, que era depender de Deus. Que era ter fé, que era viver na dependência de Deus. E para que ele entendesse que Deus é Deus, e que ele não poderia ir contra Deus, o anjo do Senhor, que era uma pré-manifestação de Cristo, tocou-lhe de forma que ele ficou manco, né? Tocou-lhe no nervo da virilha e ele ficou então com esse problema. Deus é Deus, o Deus de toda vitória, de toda honra, de toda glória. E a pior insanidade é lutar contra Deus. Mas tem gente que está lutando contra Deus. E às vezes tem gente que está lutando contra Deus dentro da própria igreja. Sabe por quê? Porque ouve a palavra de Deus e não santifica a sua vida.
ouve a palavra de Deus e não se dispõe a viver pela fé. Ouve a palavra de Deus e não se consagra a Deus. E eu tenho certeza que Deus sabe, de cada um de nós, sabe quando é que nós resistimos ao seu Espírito Santo. E resistimos à sua palavra na nossa vida. E Deus também dá a consciência a cada um dos seus erros, mesmo que seja aprisionado por eles, amarrados pelos laços do inimigo. A palavra de Deus fala sobre esse perigo de estar amarrado nos laços do inimigo. Tem que ser quebrado esse laço. Porque quem é de Deus faz a vontade de Deus. É bênção de Deus. Irmãos, nós devemos então agora, em relação à segunda parte da dificuldade, uma é a questão de família. Mantenha firme a sua fé, que ela seja inabalável, que você não negue a Cristo, que você não abandone o Evangelho, que você não abandone a sua igreja, que é a igreja de Cristo. Agora você precisa levar a sua cruz. E aí é uma questão pessoal. Levar a cruz tem a ver com a mortificação do seu eu todos os dias. Porque o seu eu é a base de todos os seus erros, de todos os seus pecados, porque a sua compreensão humana, a compreensão do seu ego, não é a mesma visão de Deus. Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, mas eu preciso que os meus caminhos sejam os caminhos de Deus, os meus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Isso é possível com uma vida firme e decidida em seguir a Cristo, com uma vida dedicada a Ele, com uma vida em que eu me torno cada vez menos eu e mais de Cristo, que eu diminua e que Cristo apareça mais e mais no meu viver. Porque para mim o viver é Cristo e deve ser Cristo à medida que eu vou crescendo a sua estatura, ou vou me tornando mais e mais semelhante a Ele. Então, morrer para o pecado e o mundo é o primeiro passo da cruz que levamos. Eu estou crucificado com Cristo, estou morto com Cristo para o pecado, estou morto com Cristo para o mundo. Se estou morto, então não há mais manifestação favorável nem ao mundo, nem ao pecado na minha vida. Mas como nós somos miseráveis, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Nós estamos carregando um corpo morto. Nós estamos carregando um homem morto que é o nosso ego. E a palavra de Deus diz que esse homem morto, que é um velho homem, ele precisa estar sepultado com Cristo para o pecado, sepultado com Cristo por causa do mal. Quem me livrará? É Deus que me livra da vitória. É o Espírito Santo que me faz viver o fruto do Espírito Santo, a plenitude de vida em Cristo, a manifestação gloriosa do amor de Deus, o meu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Isso eu preciso cultivar dia a dia, orando, lendo a Bíblia, caminhando junto com o povo de Deus da igreja e sendo zeloso para que em espírito e verdade eu seja um verdadeiro adorador, consagrando a Deus o meu corpo e o meu espírito, os quais pertencem a Ele, não me conformando com este mundo, mas vivendo sempre segundo a vontade de Deus. Então, morrer para o pecado no mundo é o primeiro aspecto da cruz que devemos tomar e levar. Mas mortificar o nosso eu, ou seja, não sou eu, não é a minha vontade mais, não é a minha razão mais, não é aquilo que eu estou entendendo por mim mesmo. E mesmo quando eu conheço a verdade e o amor maravilhoso de Deus, e eu esteja coberto de razão, Deus não me dá a prerrogativa de ser juiz de coisa alguma.
Deus não me dá a opção de fazer as coisas em nome dEle, mas para desonrar o seu nome, ou para fazer aquilo que não vai glorificar o seu nome. Vai ser um testemunho ruim, péssimo, da vida de Cristo que o Deus está vivendo. Então, assim, perdendo, a gente ganha. O nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa debilidade se transforma em força. A nossa aparente derrota se torna em vitória. Porque as armas da nossa batalha não são carnais, não são humanas, não são terrenas, são espirituais, poderosas em Deus, para jogar por terra todos os exércitos e fortalezas. Por causa do cuidado amoroso de Deus, da sua vontade na nossa vida, da nossa disposição firme e inabalável de seguir a Cristo e de vencer todos os obstáculos. Se os irmãos tiverem oportunidade, existe até PDF desse livro, interessantíssimo, um dos livros mais lidos depois da Bíblia, O Peregrino, é a jornada do cristão. Se você ainda não leu esse livro, leia. Se já leu, leia de novo para recordar a história. Ou se tiver oportunidade, entra no YouTube e coloca lá, né? Filme, O Peregrino. E assiste o filme. É muito interessante ver a jornada do cristão. Então, irmãos, não é por uma questão de ver ou de comprovação de coisa alguma, mas é pela fé. É pela fé em Cristo, é pela confiança que temos na palavra de Cristo, a palavra de Deus, é pela direção que temos do Espírito Santo que está conosco. Pela fé podemos ver o invisível, e pela fé podemos ter certeza de que tudo aquilo que está prometido, que não vemos, vamos alcançar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E todos os que se aproximam de Deus precisam crer nele, confiar nele e saber que ele é o Deus vivo, único e verdadeiro. Então, vamos abandonar o velho homem, vamos manter crucificado o nosso eu, para podermos viver a nova vida que recebemos de Deus por meio de Cristo. Vamos seguir a Cristo com firmeza e com determinação, mesmo que tenhamos que enfrentar a oposição de família, mesmo que nos seja exigido um amor maior para Ele. Nós vamos amá-los como Cristo nos amou, mas vamos amar a Cristo acima de todos e acima de tudo, porque este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Nisso se resume toda a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E semelhantemente a isso, ame ao seu próximo como a si mesmo. Como Deus tem amado você, e você se ama com o mesmo amor de Cristo, ame também o seu próximo. Irmãos, que Deus nos abençoe e que sejamos dignos de Cristo, vivendo pela fé e sendo fiéis a Ele, e amando acima de todos e de tudo, e servindo com alegria. Não nos cansemos de fazer o que é certo, porque no tempo próprio haveremos de ter a colheita da justiça. Amém? Deus abençoe a nós, igreja de Cristo, e todo o povo sobre a terra. Deus abençoe sua vida espiritual. Deus te ajude a entender a vontade dEle, e você viva no centro da vontade de Deus. Amém. Vamos orar, e assim vamos encerrar a nossa reflexão. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, glória te damos, glorificamos a Jesus, nosso Salvador e Senhor, e por meio dele glorificamos a Ti, ó Pai eterno, e ao Espírito Santo. Glorificamos a Deus, nosso Deus, e pela fé nos posicionamos perante Teu altar,
e colocamos a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito para te amar, para te adorar, para te servir e para ser uma bênção e para dar toda a honra e glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus eterno. Abençoa a igreja, nos guia na tua presença, nos dê uma vida sempre perseverante na fé em Cristo e que possamos testemunhar dessa fé em todo o tempo. Jamais venhamos a negá-lo. Sempre devemos declarar Jesus como nosso Salvador e Senhor. E o teu grande nome como Deus eterno, o Deus da nossa vida, da nossa salvação. Dá-nos uma semana, nosso Pai eterno, em nome de Jesus e por meio dele, no seu Santo Espírito, de bênçãos, conduzidos por ti, e conduzida seja essa semana pelo Senhor. Em tudo, nossas realizações sejam segundo a tua vontade. Em tudo, nossos sentimentos sejam também conforme os mesmos de Cristo. E assim, o teu reino possa vir e a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.